hoje é o penúltimo dia da nossa campanha. Não sei quem está acompanhando a nossa campanha, que é a campanha da cura profunda. A gente já fez oração pelo inconsciente, pela memória, pela hereditariedade, e hoje nós queremos fazer oração pelas feridas espirituais. Então nós vamos estar rezando, e na próxima segunda-feira a gente termina essa campanha, e estaremos já nos preparando para o mês de novembro. O mês de novembro é o mês do aniversário do grupo de oração. Eu não sei, quantos anos, olha, acho que 30 e... Sandra? 36 anos. Então, 36 anos que esse grupo de oração tem sido instrumento de Deus para levar Jesus aos corações, para salvar, ser instrumento de bênção. 36 anos a gente vai celebrar, não é? A gente sempre celebra no mês de novembro, lembrando a ida para o céu do Monsenhor Bernardo, do Padre Chiquinho, que eram padres que acompanharam o grupo, e dos nossos fundadores também, do Raul, da Cirlei, minha irmã, e da Rosana. Então a gente sempre faz essa celebração. É um mês de muita bênção, de muita graça, de muita libertação e de muita cura. Nós depois vamos ver qual será o tema desse mês de novembro. Então a semana que vem a gente termina essa campanha e começamos a nos preparar para o mês de novembro. Amém? O que tem sábado mesmo? Não é? O povo esquece facinho de recado. Vamos ficar de pé. Quem foi na formação domingo foi uma grande bênção, foi um momento muito, muito abençoado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já que nós rezamos a semana passada e pregamos e falamos sobre todas as questões hereditárias que a gente assume e traz na nossa vida e que precisam de libertação, vamos começar rezando por isso. Vamos começar rezando por todas as coisas que se repetem na nossa vida, histórias que se repetem. E a gente fica assombrado como as histórias familiares se repetem. Seja porque o diabo que existe, Papa Leão XIV, semana retrasada, se reuniu com os exorcistas do mundo todo e disse assim: o mundo tenta fazer com que esqueçamos que o diabo existe, não é só o mal que existe, existe a personificação disso na pessoa dos anjos caídos, e que eles querem ferir a humanidade para ferir Jesus, e que muitos são chamados a ser instrumentos de libertação, que o povo esquece, mas o diabo fica nas nossas famílias, né? Passa os familiares, ele continua atacando as mesmas coisas, e muitas das coisas têm se repetido. Então a gente vai rezar, pedindo a Jesus que comece a nos libertar por isso. Quero só que você feche os olhos e consiga já ir falando para Jesus todas as coisas que você já percebeu que se repetem. Não é casos com irmãos, pai, avó, netos, filhos, não somente doenças, mas coisas que se repetem mesmo. A gente fica impressionado. Fala, mas como de novo isso veio acontecer? Situações que acontecem aproximadamente, às vezes, nas mesmas idades que as pessoas chegam. Às vezes chegam para mim e falam, olha, Sidney, meu pai entrou numa crise, teve um trauma psicológico muito grande quando ele fez 50 anos, e eu estou vendo que meu irmão também, e às vezes a gente encontra outros dados que nos impressionam. Então pensa nisso, fala para Jesus. Pensa, às vezes é nos teus parentes, às vezes é em você mesmo. Então você vai pedir agora para Jesus, vai colocar nas mãos de Jesus, clamando a libertação para estas vidas. Senhor, quebra agora com teu Santo Espírito. Envia teu sangue precioso, já que na cruz, Senhor, morrestes para condenar tudo aquilo que é mal e que se repete, para nos libertar e nos dar vida nova. Clamamos agora, Jesus, vem nos libertando,
vem agindo sobre tudo que é, Senhor, heranças negativas. Quero pedir, Jesus, pelas doenças que se repetem, quando nós observamos, Senhor, que as mesmas coisas estão acontecendo em gerações. Liberta agora, Senhor. Cura, Jesus. Clamamos o teu poder, Senhor. Clamamos a tua libertação agora, Jesus. Quando tem coisa de artista, já falei aqui, mas vou repetir, né? Quando aquela Juliana Jolie tirou os seios, ela alegou os seus médicos, não é? Que era porque fizeram lá os exames de DNA e que na família dela era uma coisa repetitiva, o câncer de mama, e aí ela decidiu tirar sem ter nenhuma célula cancerosa. Eu não sei se ela exagerou ou não, né? É porque ela não sabia que podia também rezar para quebrar a maldição. Mas uma coisa eu tenho certeza, existe a hereditariedade, nós temos tendências a desenvolver coisas por causa dos nossos antepassados. Podem acabar não acontecendo, mas as tendências estão ali, e nós precisamos rezar para que o Senhor liberte agora. Senhor, eu quero pedir, Jesus, se há alguma enfermidade, Senhor, grave, ou que é crônica, na minha família, e na família dos meus irmãos, que aconteça agora uma libertação, Senhor. Pessoas que passam a ter cegueira a partir de uma certa idade, pessoas que têm problemas muito cedo, Senhor, de perda dos nervos, Senhor, das suas ligações mentais, podendo ter risco de terem demência, Alzheimer muito cedo, Jesus. Isso, muitas famílias sofrem com isso. Peço nesse momento a cura, Senhor. Se alguém de nós aqui tem nas suas famílias esta tendência, vai agindo e quebrando agora tudo isso, Senhor. Quero pedir também, Senhor, tudo aquilo que às vezes acontece, acidentes repetitivos nas famílias, vai libertando, Senhor. Situações violentas, Senhor, como assassinatos, ódios profundos que acontecem, se levantam contra as famílias. Pedimos, Senhor, a libertação agora, Senhor. Muitas pessoas também que passaram por situações de doença, e você tem medo de doença, você nem fala que tem, você não tem coragem de dizer que tem medo de doença, mas vive indo atrás de saber, fazer algum diagnóstico, porque a doença está registrada nessa tua família, e você já viu muitas doenças, você já viveu muitas doenças, mas nesse momento o Senhor quer te libertar do medo da doença. Então renuncia e pede a libertação agora do medo da doença, como se sempre estivesse esperando que vai aparecer uma doença. E o Senhor quer libertar você desse medo. Vai libertando, Senhor. Vai libertando, Jesus. Nós vamos rezar mais daqui a pouquinho, mas eu quero fazer a instrução agora, até porque a gente não está com música, daí a gente já volta para poder continuar. Pegue o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Quem já pegou, eu vou ler para vocês. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, espírito de adivinhação, a qual com as suas adivinhações dava muito lucro a seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se
voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Vendo seus amos que se lhes esvaecera a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos ao foro, à presença das autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando: estes homens são judeus, amotinam a nossa cidade e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com a segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Palavra do Senhor. Na verdade, eu queria ler o capítulo 16, depois dessa parte, até o final, mas aí eu conto o resto para vocês. Mas vocês já imaginaram o quadro. Paulo, com a sua turma, Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, e vocês podem ver que ele, neste texto, ele narra porque ele estava junto, porque ele fala, nós estávamos, e aí uma bendita de uma mulher, de uma escrava, endemoniada, corria atrás deles, falando o quê? Uma mentira? Ou falando uma verdade? Uma verdade. Olha que coisa. O diabo e os anjos malignos, eles têm um conhecimento, eles não conhecem o futuro, e é preciso entender isso, viu, gente? As pessoas, no afã de quererem escutar o que vai acontecer no futuro, acabam entrando em muitas frias e procurando muitos enganadores e muitos endemoniados, que vão lá ler a sorte, dizer o que vai acontecer com você no futuro, e muitas vezes falam coisas da sua vida que você fala, mas como que essa pessoa sabe? Só pode ser de Deus. Acontece que o diabo, ele sabe porque ele tem a clarividência, ele sabe as coisas que aconteceram. Ele não adivinha o futuro, mas ele tem muito mais conhecimento, dada a sua condição da ciência dos anjos, de imaginar muita coisa que pode chegar perto de acontecer, sabiam? Então ele se usa disso para enganar, desviar e fortalecer a fé que vai causar o dano da perda da salvação, porque você vai acreditar em outra coisa que não é em Jesus. Mesmo assim, Paulo não se meteu. Olha que coisa, hein? Ele ficou na dele. Aquela mulher, muitos dias, diz Lucas, muitos dias a mulher correndo atrás. Estes são os homens que falam a verdade, o caminho da salvação. Segui esses homens, eles é que sabem qual é a verdade. São Paulo aguentando, e ela na rua, toda vez, e ela gritando, até que ele cansou. Porque ela não pediu libertação daquele espírito maligno, os seus patrões nada, escrava, né? Mas mais ou menos isso. E aí o que ele faz? Ele expulsa o demônio dela. E aí ela já não é mais uma fonte de lucro. Mas eles catam Paulo e todos eles com raiva da situação, porque iam perder dinheiro, mas eles vão lá e falam que, esse pessoal está acabando com o nosso lucro. Não, ele fala assim, esse pessoal está ensinando comportamentos que nós não somos capazes de aceitar. Percebe como é que a pessoa muda o discurso? Na verdade, era por que era? Fala para o teu irmão, era só por isso daqui, por dinheiro. Faz aí para o teu irmão, era por dinheiro. Mas eles não tinham coragem, porque se eles vão lá e falam assim, acabou com o nosso lucro, o juiz ia dizer, o que isso tem a ver? E aí, olha só, e aí que eu quero entrar.
a mulher ganhou uma grande graça. Se viu livre de um demônio que ela estava endemoniada. Mas o que será que fizeram com ela quando ela não tinha mais o valor para aqueles homens? A Bíblia não diz. Mas a gente não pode esperar que a vida dela ficou boa. Estava ruim porque nada é pior do que ser endemoniado. Mas teve o quê? Consequências dolorosas para ela. Só para ela? Não. Paulo e Silas e Lucas estavam todos os dias indo fazer orações e pregar. A partir daquele dia eles apanharam, rasgaram suas vestes, encheram-nos de chagas, significa que bateram até ter ferida para valer, e meteram ele na prisão, e ainda levaram no piso inferior e amarraram ao cepo. O Rui aqui ia dizer assim, se Paulo ficasse quieto, não tinha apanhado tanto, né? Meu irmão ia falar, por que ele fez isso se ninguém tinha feito? Ó, todo mundo se ralou. E aqueles homens também perderam o seu lucro. Nós, se formos ler, nessa prisão, Jesus os tira da prisão com um milagre, converte o carcereiro leva eles para sua casa, e ali eles têm um novo caminho evangelizador, cheio de ferida, mas muito mais forte, porque tinha o testemunho dos milagres. Mas eu quero voltar aqui para dizer que nas nossas casas, muitas contaminações já aconteceram, ou com a gente, ou com outras pessoas. E às vezes, depois da libertação, a gente pensa que já não há mais nada para ser curado. Só que ficam danos espirituais. O que o diabo fez com aquela moça era tão danoso que a saída dele gerou muitas feridas para serem libertas. Perturbações, doenças, crises, situações financeiras. Então, uma vez que há uma ação maligna, é preciso que depois exista uma contínua libertação dos danos espirituais. Perceberam quantos danos tiveram nesse caso? Olhando depois tudo de vitória que aconteceu, a gente fica louvando a Deus. Mas eu pergunto, as costas de São Paulo devem ter ficado com cicatriz ou não? A dele e dos outros. Nós conhecemos o Atos dos Apóstolos e sabemos que Marcos, autor do primeiro evangelho, muito jovem, não aguentou essa jornada. Chegou uma hora que ele falou, eu não vou ficar com vocês não, aqui a gente só apanha, só apanha, só nos arrastam, só nos despejam, só põe a gente na cadeia. Ele não aguentou, foi embora. Tanto que isso deu uma briga entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé falou, ele é menino, deixa embora, vai voltar para casa da mãe dele, que era uma mulher de fé. Quando Pedro escapa da prisão, ele vai para a casa da mãe de Marcos, quer dizer, é a família que seguia Jesus, mas o jovem está doido para ir, né? Mas é a hora que começa as coisas ruins, né? Daí a gente gosta de ouvir essa história boa, né? O morto que ressuscitou, o doente salvou, mas há sequelas que precisam ser curadas. Nós queremos rezar porque talvez não você, mas talvez você mesmo, em alguns momentos da vida, passou por situações de contaminação. Eu tenho certeza que eu passei por situações de contaminação. E essas situações geram sequelas que às vezes a gente não trata espiritualmente. E hoje nós queremos orar para que Jesus vá quebrando todas as sequelas espirituais que ficam nas nossas famílias. Nós sabemos que pessoas, por exemplo, que ficam expostas na pregação, na liderança, são atacadas. A Áurea mesmo fala assim, o pessoal quer música aqui, né? Uma hora que vem para ser músico, quando não tem uma caminhada muito firme, o diabo já começa a dar rasteira para cá, uma crise ali, bate o carro não sei aonde, né? Fica doente. Não é fácil, a pessoa tem que saber que primeiro ela tem que vencer o combate,
Porque quando você fica exposto, não tem conversa, o diabo vem atacar e deixar sequelas. E às vezes as sequelas ficam nas nossas casas. Quando você está na frente, vira uma intercessora, alguém que está lutando, falando de Jesus, você vai apanhar. Mas não quero pôr medo em você, de você dizer, então não vou fazer nada não, quero ficar longe desse negócio, não é? Não fique com medo. Você entre no combate para que a cura chegue profundamente e não deixe danos espirituais na sua vida. Porque o fato de você dizer não para Deus se Ele te convida a testemunhar mais, também não é uma boa ideia, porque você vai esfriando e ao morno eu vomitarei. Eu peguei um outro texto, que é o texto de Lucas, aí eu nem vou ler ele inteiro, vocês conhecem a história da possessão dos porcos, sabe? Mas eu vou ler um pedacinho, sim. Lucas 8. Lucas 8, podem pegar, capítulo 20, versículo 26. Lucas 8, versículo 26. 8, 26. Amém. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Você vê, né? É possível ter muitas infestações, ter uma verdadeira legião de demônios. Própria Maria Madalena, o que diz a Bíblia? Aquela que foi liberta de uma legião de demônios. Pois bem, muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Às vezes alguém fala assim, isso aqui era um problema mental. Bom, se era um problema mental, ele ia ficar no meio da rua, por que ele ia ficar lá no cemitério? É bem engraçado isso, né? As pessoas gostam de achar que, não, mas é muito simples, você acaba ficando contaminado. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, por que te ocupas de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias. Vocês acham que era um demônio ou não? Ou você aqui quebra a corrente com a mão, né? Não sei como é que é a tua academia, de repente você faz a academia, está bem fortão, né? Aqui o cara quebrava a corrente com a mão, ficava preso, eles prendiam ele com cadeias, olha como é que esse demônio era violento. E era impedido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitissem entrar nele. Ele permitiu, saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada dos porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago e afogou-se. Quando aqueles que o guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, ao ver o que havia ocorrido, chegaram a Jesus e acharam a seus pés sentado, vestido, calmo, o homem de quem havia sido expulsos os demônios. E tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região rogou a Jesus que se retirasse de lá. Eu falo, por isso que Jesus diz que o dinheiro é um competidor terrível, né? O cara endemoniado, naquela situação, estava vestido, calmo, aos pés de Jesus. E o pessoal falou, não, mas dá prejuízo, é melhor eu ficar com os demônios. Infelizmente, tem muita gente escolhendo os demônios. Mas eu gosto também de imaginar o seguinte,
Os demônios pediram para entrar nos porcos, donde se conclui que é possível infestação em animais. Que é possível infestação em animais. Não é? É lógico que se você sair rezando, capaz de vir alguém aqui e falar, esse povo maluco mesmo lá desse grupo, está aí rezando pelos pets. Mas é bom rezar pelos pets mesmo, gente, de verdade. Por quê? Os demônios foram pôr os porcos, e o que fez os demônios fazerem com os porcos? Ficaram lá de boa nos porcos? Não, mataram todos os porcos, porque o demônio não ia morrer. Mataram todos os porcos, quer dizer, judiaram do animal e levaram o prejuízo. Quer dizer, Jesus não gerou o prejuízo, quem gerou o prejuízo foi os demônios. Então, quando você não se importa com o demônio, fala, não, ele não está me atacando, não está me atrapalhando tanto, você corre o risco, de repente, ele matar as tuas fontes de suprimento, dele acabar com da onde vem o teu ganho, dele empestear a tua lavoura, ou sei lá o quê. Por isso é que o combate não pode ficar quieto. Não, vou tentar não mexer, só piora. Deu para entender que existem danos espirituais? Deu para entender? Quer dizer, o diabo atua e deixa danos, mesmo quando ele não está mais. Você está vindo no grupo, você está rezando, o diabo já não está mais agindo na sua vida, mas ele deixa danos espirituais que precisam ser curados e libertos. Fala para o seu irmão aí do lado, o diabo deixa danos e a gente não quer eles não. E nós queremos então agora rezar por isso. Queremos rezar para que os danos espirituais, e percebam que os danos, eles não vêm só. Os danos espirituais, eles não vêm só para aqueles que foram libertos. Veja, os danos vieram para aquela população que criava os porcos em Gerazena, vieram para aquela cidade, e vieram até para Paulo, que expulsou o demônio, que não teve nada a ver com essa história, ele, na verdade, foi um instrumento de Deus. Então, os danos espirituais, eles atacam todo mundo, atacam até quem, na verdade, está lá fazendo o serviço de Deus. E é por isso que a gente precisa, quando a gente vai em lugares que a gente sente que é muito pesado, que é muito contaminado, pessoas que já se envolveram com muitas coisas, a gente sempre fala, volta para casa depois, faz uma boa oração de renúncia, faz a oração de exorcismo por você mesmo, pede para Jesus te libertar. Por quê? Sempre que você for mexer com piche, você vai voltar com um pedacinho de preto espalhado na tua camisa. Não é verdade? Vai comer lá aquela macarronada cheia de molho, não é? Qual é a chance de não pingar nada? Quase nenhuma, né? Então, gente, né, o cara já traz aquele não é nem um guardanapo, traz uma toalha para cobrir, né? Eu estou brincando, mas eu estava... É só bobagem, só para dar risada mesmo. Fui pregar no Espírito Santo para juízes e promotores. E aí, à noite, eles nos levaram, todos eles foram comer e levaram os pregadores para comer num restaurante chique lá, comer uma macarronada de camarão, de lagosta, sei lá o que era. E aí, a hora que chegamos lá, os caras todos já tinham um monte de toalha para vestir a toalha, né? Porque não tem jeito. Mexeu com o diabo, você vai sair com uns pingos de molho na tua roupa. Vamos ficar em pé. Então a gente precisa pedir oração agora para que isso seja retirado e lavado. Vamos ficar em pé e nós vamos rezar por essa ação do inimigo que é de roubo. Essas histórias que o Sidney contou mostram que, às vezes, e na verdade, sempre, né? O diabo foi embora, Jesus mandou ele embora, ele foi embora. Os apóstolos mandaram embora daquela mulher, eles foram embora. Mas eles trouxeram uma consequência pela ação do roubo. Muitas vezes eles vão embora da nossa vida, da nossa família,
mas eles deixam a sequela do roubo. Então você vai parar, pensar um pouquinho, o que você foi roubada. As coisas que foram roubadas da sua família. Porque você se decidiu por Jesus, você renunciou ao Satanás e as coisas que ele fez, mas ele deixou o roubo. Ele fez a vingança. Percebe que o roubo é uma vingança. E aí você vai agora pensar em tudo aquilo que você foi roubado. O dinheiro que você foi roubado, as coisas que foram destruídas da sua família, perdas que você teve de coisas que vocês tinham e não tem mais, que foi roubado, porque é uma vingança. Então, é duas coisas, é o roubo com a vingança de Satanás. Ele quer se vingar daqueles que entregaram suas vidas para Jesus, daqueles que renunciaram às obras deles, daqueles que mandaram ele embora da família, e ele traz o roubo como uma vingança. Todo roubo da minha vida. Nesse momento nós renunciamos a todo roubo como vingança de Satanás. Vingança por termos encontrado o caminho de Jesus. Por termos entregado nossas vidas para Jesus. Por termos entregado nossas casas, nosso trabalho, nossos bens a Jesus. E aí ele vem com a vingança, trazendo vingança. Senhor Jesus, traz a libertação agora de toda a vingança que Satanás trouxe para dentro da nossa casa, trazendo perdas, trazendo destruição, trazendo coisas que se quebram, trazendo coisas que não prosperam, roubando o nosso dinheiro, roubando nossos bens. Ele vai trazendo o roubo e a destruição. Nós pedimos agora, Senhor, a libertação dessa ação maligna, Senhor. Todos os danos que as feridas espirituais deixam, vai libertando agora, Senhor. Na nossa vida pessoal, nas nossas coisas. Quando ele rouba não só coisas financeiras, gente. O diabo rouba muitas vezes amizades. Ele pode também roubar o reconhecimento de algo que você fez, fazendo com que o bom vire mal. Ele tem muitas formas de destruição. E a gente tem que falar para Jesus. Jesus vem curar profundamente tudo isso, agora Senhor. Liberta, Senhor. Vem libertar isso profundamente, Senhor. Para que nenhuma destas sequelas permaneçam nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas nossas casas. Vem, Senhor. E vai colocando na mão do Senhor. Também todo dano físico, desgaste físico, trazendo doenças, trazendo fraqueza, pessoas que estão sendo enfraquecidas, estão perdendo a força física mesmo, força física, está sendo destruída a sua força física. Você mesmo fala assim, nossa, mas eu não era fraco assim, eu tinha força física, eu perdi minha força física. Agora clama a Deus a libertação do dano físico, desgaste físico. Vai, Senhor, curando agora o desgaste físico. Vai também, Senhor, agindo sobre tudo aquilo que o diabo foi deixando de mornidão espiritual. Vai quebrando agora. Desgaste espiritual. Pessoas que conseguiam rezar, conseguiam ter força espiritual, então se sentindo vai libertando fracas, agora, Senhor. Liberta agora. Liberta com o teu poder agora. Não conseguem mais rezar, não conseguem ter força espiritual. Vai, Jesus, quebrando e libertando, Senhor, tudo que for, Senhor, ação diabólica no mundo espiritual, mesmo quando, Senhor, não foi através de nós, possa ter sido através de qualquer pessoa que nós convivemos, quebra e liberta agora, Senhor. Todo desgaste, pessoas que desgaste físico, de pessoas que não conseguem dormir, estão sentindo que estão perdendo a força porque não dormem bem, não conseguem descansar.
E também é uma vingança que o inimigo está fazendo na vida de muitas pessoas, que é o cansaço físico, o desgaste físico, não consegue recuperar suas forças físicas. Te peço, Jesus, agora, Senhor. Vai, Senhor, trazendo uma grande libertação para nós, Senhor. Toda a confusão que o diabo deixa, todo o transtorno que ele deixa, Senhor. Veja que naquele momento Paulo, Silas, Lucas, todos, a população toda acreditou na mentira em vez de acreditar neles. Te peço agora a libertação, Senhor, para todos nós. Todas as formas que o diabo usa para nos oprimir, Senhor. Quebra agora com teu amor, Senhor. E todo desgaste físico e pessoas que ficam na sua cabeça assim, acho que eu estou doente, acho que eu estou com um problema de doença, e é para te desgastar, para te cansar, para te colocar um pensamento negativo. Quem tiver com isso, renuncia agora, pede a libertação. Muitas vezes o diabo usa de levantar pessoas que passam a odiar você, odiar as tuas coisas, sem nenhuma razão, sem você ter feito nada. A pessoa começa a achar um monte de coisa, cria toda uma história de conspiração contra você. Vai nesse momento falando, Senhor, liberta agora e quebra tudo isso, Senhor. Vai, Senhor, libertando de todo esse olhar, toda essa maldade, toda essa conspiração. Isso daí é conspiração. Do jeito que conspiraram contra aqueles apóstolos, conspiraram contra aquelas pessoas de Deus, criaram mentiras. Você vai renunciar toda a conspiração contra a sua vida. Conspiração humana, conspiração de pessoas contra você. Nós queremos renunciar agora, Senhor, e pedir a libertação de toda a conspiração. Conspiração de vizinhos, conspiração de pessoas da família, conspiração de pessoas no trabalho e conspiração até de quem você nem conhece, mas está olhando para você e conspirando contra a sua vida simplesmente porque o inimigo está fazendo isso. Renuncia agora em nome de Jesus, eu renuncio, Senhor. Senhor, nesse momento toda a conspiração contra nossas famílias, conspiração contra os seus, contra a sua família, criando mentiras contra as pessoas da sua família. Renuncie em nome de Jesus. Quero clamar a Deus agora que vá quebrando todo tipo de feitiço que ainda esteja atuando na vida de quem quer que seja que está aqui neste momento no grupo de oração ou nos acompanhando pelas redes sociais. Feitiços que foram feitos, enterrados, velas que foram aceitas, oferendas que foram feitas, tudo isso declaro nulo em nome de Jesus. Senhor, clamo o sangue de Jesus para quebrar tudo isso, Senhor, agora. Agora, Senhor. Que o Senhor venha libertar agora com seu grande amor a toda ação que possa ter sido feita contra o local do teu trabalho, contra a sua vida, contra a tua saúde, contra as coisas que você tem, em nome de Jesus agora. Amém. Nesse momento, você vai pedir para Jesus encher você do Espírito Santo. Porque a gente vai pedindo libertação e vai ficando esse espaço e vai lembrando a palavra de Jesus, que se o lugar ficar vazio, o diabo volta com 7 piores ainda. Então, nesse momento, você vai pedir, Espírito Santo, preenche todos os espaços. Ergue a tua mão agora aos céus, que é uma atitude de pedir, né? De se comprometer com Deus, com o Espírito Santo. Erga a tua mão e você vai pedir, Espírito Santo de Deus, vem preencher a minha vida. Espírito Santo de Deus, vai tocando todo o meu ser, da cabeça até os pés, todas as áreas, Espírito Santo. Vai preenchendo todos os locais vazios. E não só meu, mas da minha família também, que eu apresentei a Ti, Senhor. Vai preenchendo todos da minha família, com Teu Espírito
Espírito Santo vai entrando em todos eles, vai renovando todos eles, vai dando vida nova, vai afastando tudo que entrou na vida deles pela presença do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo vai fazendo uma obra nova, Teu Espírito Santo vai fazendo uma obra vai de agindo restauração, e vem com Teu poder uma encher obra meu de cura, ser, de renovação, encher a vida do meu derramai irmão, o Teu Espírito batizar-nos Santo, no vai Teu batizando com o Espírito, Teu Senhor. Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo agora. Ação poderosa do Espírito Santo sobre você. Ação poderosa Vem, do Teu Espírito Espírito Santo. Santo. Vem, Espírito Santo. Teu Espírito Santo vai entrando nas nossas casas. O Teu Espírito Santo vai entrando nos nossos animais. O Teu Espírito Santo vai entrando em tudo que tem na nossa casa. Deus me fala de uma casa onde as plantas estão morrendo. Você vai saber, Senhor, que é você por causa das plantas que estão morrendo, que todo mal se sem retire causa, dali, sem Senhor. motivo. E é uma Animais, ação vai maligna. libertando, Pede para o Senhor, Espírito tirando Santo entrar todo o mal, Senhor. nas plantas, nos animais, no ambiente todo, vai sendo renovado pelo Espírito Santo. Também é uma casa onde as coisas estão quebrando, estão sendo destruídas. Fios elétricos que estão queimando do nada. Pede o Espírito Santo que vai renovando, que vai trazendo vida nova, vai renovando todas as coisas, até as coisas inanimadas, como fios, objetos, vai sendo renovado pelo poder do Teu Espírito Santo, porque o Senhor é um Deus de vida. Glória o Teu a Deus. Espírito Santo é vida. Amém, o Senhor. Teu Espírito Santo renova. Amém, o Teu Senhor. Espírito Santo transforma. Amém, e é Senhor. isso que nós pedimos. O Teu Espírito Santo vai dando vida Amém, a todas Senhor. as coisas. Pedimos vida e vida Amém. em abundância, Senhor.